Olá, bom dia para todo mundo. Então, a gente tá se adaptando ainda a essa questão de conversar com as câmeras, essas coisas, porque vocês sabem que eu sou muito tímida, né? Então, assim, não ter o olho a olho pra focar assim, pra mim ainda é meio difícil. Mas a gente, devagarzinho, a gente vai se adequando. Então, no textinho acima, que ele vai vir mais ou menos naquele esquema que a gente trabalhava, que é esquematizando as informações para ficar mais fácil o entendimento e a explicação, para não ficar aquele tanto de coisa solta. A gente viu anteriormente e agora que o trabalho ele vem do grego tripalium, que antigamente ele era penoso, ele era um castigo. Mas agora, nessa aula, nós vamos trabalhar o trabalho a partir da metade do século XIX, que é onde a gente começa com a industrialização mais profundamente. Mas o que isso quer dizer, essa industrialização? A produção dos bens de consumo. Então, a produção dos bens de consumo, ela traz para a gente a uniformização dos produtos produzidos. Mas, diante dessa industrialização, nós vamos ter o embate de duas classes sociais, que são os burgueses e o proletariado. O que cada um é responsável? Os burgueses, como a gente já viu muitas vezes, são os donos dos meios de produção. E o proletariado é quem vende a mão de obra para esses donos dos meios de produção. Então, é embate. Poucas vezes se chega a um acordo. E aí a gente tem que o ritmo que é imposto na industrialização é totalmente diferente do imposto, por exemplo, na produção artesanal, que tudo tem seu tempo, que tudo pode esperar. E a gente vai ver três correntes. Como assim correntes de trabalho? Três formas que o trabalho foram divididos para otimizar os resultados. O que é isso? Produzir mais em menos tempo. A gente vai começar com o Taylorismo, que é de Frederick Taylor, que ele fala pra gente que o começo é a divisão do quem pensa e de quem executa. Então, a administração vai te falar o que você tem que fazer no momento que você tem que fazer e no tempo que você tem que fazer. Então, eu, como administradora, vou te falar que você tem 30 segundos para fazer um parafuso. Então, em 30 segundos, esse parafuso ele tem que estar pronto. Então, começa nessa divisão do planejamento para execução e que impõe um ritmo mais acelerado. E aí a gente vem com o Fordismo, que é de Henry Ford, que traz pra gente aquelas linhas de produção que divide a produção em partes iguais, vamos colocar assim. Se você está ali naquela fábrica, você vai ficar parado e o produto vai passar por você por meio de uma esteira ou alguma coisa parecida. Então, o trabalhador fica fixo e o objeto fica passando. Então, você vai chegar ali e vai pregar um prego no mesmo lugar das peças a vida inteira. Então, você não precisa saber o que seu coleguinha lá da frente está fazendo. Essa divisão do trabalho para Henry Ford é o que é mais apropriado. E ele fala que o trabalhador ele não precisa pensar, que ele é pago para executar. Quem pensa são só os administradores. E tem a junção dos dois, que vem logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? Se eu preciso de uma mão de obra que faça só aquilo no menor tempo possível, o que eu tenho que ter? Qualificação. Então, o Fordista, Taylorista, fala disso, que tem que ser a junção dos dois.
mas eles queriam exigir do trabalhador uma qualificação. E por muito tempo essa qualificação não existiu. Então, a rotatividade no serviço, ela foi muito alta. Por quê? Porque eles não tinham qualificação nem profissional, nem educacional. E aí a gente vai ver outras coisas nas próximas aulas. Por quê? A gente não viu sobre sindicato, a gente viu que os meios de trabalho, eles são exploratórios, eles são cansativos, não tem segurança, você não tem nada. Então, a gente está vendo por partes. A gente viu no passado, aí a gente viu essas 3 correntes e nós vamos continuar a falar sobre trabalho nas próximas aulas. Foi o primeiro, vai melhorar, mas espero que vocês tenham gostado.